Olá pessoal, tudo bem? O tema hoje é ambientes funcionais. Como eu venho falando, né, de nada vai valer montar um ambiente em que as respostas formais não geram conexão com o propósito que se deseja. E esse propósito também tem um subquisito função. Função se relaciona diretamente com toda a dinâmica do morar, do viver, do trabalhar, do estudar, do exercer qualquer atividade. Se o profissional entende como é a dinâmica do usuário, fica muito mais fácil desenvolver o projeto. Por isso que no início de todo o processo, o briefing, tem que ficar muito claro como é a dinâmica do morar, do trabalhar, do viver, do que seja para o projeto, né? Do que seja a necessidade. Eu vou exemplificar aqui um caso de um projeto de um dormitório de um casal que eu fiz. Foi uma reforma, nós aproveitamos algumas coisas, né, que já existiam. Fiz o briefing, como de costume. O marido é fisioterapeuta e a mulher dá aula, né, de pilates. O armário todo da mulher só precisava de gavetas. Já o do marido precisava alguns cabides para pendurar o jaleco. Até aí tudo bem, né? Um programa sem nenhuma particularidade, nada assim tão diferenciado. Um dia eu cheguei na casa deles e me deparei com um jaleco pendurado lá no ar-condicionado, né? De uma maneira muito improvisada. De cara aquilo me chamou a atenção e eu comentei. E aí ele me explicou que ainda bem que a gente estava no início do processo, né? Foi a minha sorte, a nossa. Ele me explicou que ele pendurava, né, na hora que ele chegava em casa do almoço e depois voltava a usar novamente até o final do dia. Esse jeito, né, dele usar, eu não tinha mapeado isso ainda no briefing, no processo, né? Então, nesse caso, eu precisava ali de uma função extra, um cabideiro para separar uma peça em uso, né, totalmente das peças que estavam sendo que estavam já limpas no armário, né? Como a função do armário da mulher precisava praticamente só gavetas, porque ela usava roupas quase sempre de ginástica, tipo leg, malha, né? Então, a preocupação ali era a gaveta abria corretamente, qual a função ali da gaveta, né? Ela precisava abrir corretamente, ela precisava ser de um material que não fosse desfiar a roupa, né? Já um outro caso, de um outro dormitório, já foi o contrário. O homem tinha um espaço enorme de armário, precisava de um espaço enorme, só usava roupas sociais, camisas sociais, terno e gravata. Era diretor de empresa. A mulher, roupas comum, nada assim em especiais. Precisava só de um espaço para alguns vestidos, né, para acompanhar o marido em algumas festividades. As roupas do marido precisavam ser impecáveis, né? Eu tive que contar quantas camisas, terno, sapato, para poder que o espaço das camisas não ficasse amassando uma na outra, né? Não ficasse apertado, para as camisas continuarem super bem passadas, impecáveis, né? E ele também fez uma exigência que gostava de separar a roupa antes de vestir, né? Já de combinar a gravata com a camisa, o terno, né? Ele era mais exigente do que a mulher. Então, a função do uso define o jeito de cada um. O jeito de cada um define as funções, define o espaço, né? As funções definem o espaço. A função também a gente tem que pensar no deslocamento do ir e vir, né? Que cuidado a gente deve tomar, né? Quais são os pontos de vista que a gente deve observar? Hoje é um grande desafio, né, para a gente
essa questão da circulação, porque os espaços estão cada vez menores, né? Mas independente disso, a gente deve pensar como o deslocamento deve ser feito. Tem objetos, tem mobílias que atravancam a circulação, tem mobílias com quinas, né? Que você exige um cuidado maior na hora de passar. Usuários caminham perfeitamente, né? São pessoas normais, conseguem andar perfeitamente. Ou se eles precisar usar uma bengala, um andador, como é a circulação? Como é que eles circulam nesse espaço, né? Bem, isso seria uma preocupação para usuários mais idosos, né? Que têm a probabilidade de cair com mais frequência, né? É tão comum, né? A gente vê velhinhos que caem em casa, se machuca, quebra o fêmur, quebra a bacia, né? Mas a verdade é que pode acontecer com qualquer um. Qualquer acidente pode acontecer com qualquer um. E a gente às vezes tem que pensar um pouquinho no depois também, né? Então essa circulação do movimento, tem a circulação do movimento de executar as atividades também. Por exemplo, uma cozinha, a gente utiliza da triangulação, né? É uma função de organizar a cozinha, né? É uma função que o deslocamento na hora de exercer as atividades sejam otimizados, né? A cozinha, ela é setorizada e é um jeito para a gente organizar de uma forma funcional que a gente possa preparar um jantar, preparar um bolo, fazer uma pizza, um suco, né? A organização dos objetos, do preparar, do armazenar, do lavar, elas precisam de estar de tal forma otimizadas, né? Para essas funções fiquem facilitadas, né? O ir e vir de pegar um objeto, um instrumento, né? Um que está na geladeira, usar o fogão, o forno, né? A minha cozinha anteriormente, ela era totalmente desorganizada. Quando eu vim morar, eu já tinha uns armários, né? Que eu comprei com um apartamento já mobiliado. Só que eu tinha geladeira lá longe, no outro canto, na outra extremidade, fogão do outro lado, né? Totalmente desorganizada. E quando eu tive a oportunidade, eu fiz essa organização com a otimização, né? Com essa triangulação, né? Geladeira, fogão, pia. Elas precisam pelo menos estar nessa triangulação quando possível, se não alinhadas bem próximas, né? Por exemplo, um banheiro de uma suíte, será que o banheiro é funcional? É funcional para quem usa? Outro exemplo que eu tive, a proprietária queria entrar no chuveiro, abrir o chuveiro sem se molhar, né? Porque ela não queria pegar a aguinha gelada, ela queria abrir o chuveiro, esperar a água esquentar, para depois ela entrar debaixo do chuveiro. E a torneira dela, na maioria dos casos, de todo chuveiro, ela fica alinhadinha na parede, bem embaixo, né, do chuveiro. Você entra e se molha, né, não tem jeito. Um outro casal que também uma reforma de banheiro, não era suíte, era um banheiro comum. Tinha uma briga entre os usuários, né, o marido e o filho, o pai e o filho, que um era muito bagunceiro e o outro era muito organizado, né? Diferenças de comportamento. E teve uma queixa, né, desse sentido, e eles queriam separar um lado para o filho, um lado para o marido, para que cada um tivesse o seu lado bagunçado ou o seu lado organizado, sem ter que ficar reclamando que o outro deixou a tampa do barbeador aberto, ou fez isso, ou fez aquilo, porque a relação de comportamentos era muito diferente um do outro. Então, era justo para que cada um tivesse, de uma certa forma, ou a sua bagunça, ou a sua organização, sem interferir-se no espaço do outro. Iria usar o banheiro do mesmo jeito, né? Apenas foi um cantinho de armário para ter essa função de cada um, né? Tem gente que gosta de um banheiro, de acabar de sair, tomar banho e pisar no banheiro num tapete fofinho, outros nem se importa, né? A mesma coisa é num quarto, né? Ela pode querer acordar e
despertar e